como eu combinei com vocês, eu fiz a leitura do livro A Criança Cega Vai à Escola, Preparando para a Alfabetização, da Fundação Dorina Noel. Já estou aqui com meu fone e vou fazer os comentários. Vão ser 3 ou 4 vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Leitura é cultura. Vamos começar agora a parte 2 da análise desse livro, que é A Criança Cega Vai à Escola, Preparando para a Alfabetização, da Fundação Dorina Noel. Você que não viu a parte 1, você pode aí buscar nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos aí de WhatsApp, que fazem aí a diferença na vida de tantas pessoas. Vamos lá. Eu destaquei para essa parte 2 as seguintes frases. A ausência da visão prejudica a forma de aprendizado que parte da imitação. É muito interessante essa parte, que as autoras elas falam da criança, o desenvolvimento da criança, da imitação. A criança, ela que enxerga, ela repete muito os gestos dos pais, os gestos dos coleguinhas, como você escovar o dente, como você faz uma higiene pessoal. A criança, ela faz isso. Já a criança com deficiência visual, ela não vai ter essa facilidade, tá? Então vamos lá. Prejudica a forma de aprendizado que parte da imitação, tendo a criança que utilizar o tato e a audição. Ou seja, muda a perspectiva, tá? O tato é limitado, levando em consideração a visão. Lógico, o tato é limitado. O tato é aquilo que está ao alcance dos braços, das mãos. A visão, ele vai muito além. Então, o tato é limitado. O tato ela aprende, porque ela aprende por partes para depois entender o contexto. Ou seja, se a criança nunca teve contato com um carro, ela vai entender que o carro não é só, por exemplo, uma roda. Ela vai colocando a mãozinha no carro inteiro para entender o tamanho do carro. Então você pode colocar aí na mão dela uma miniatura de carro, que ela vai entender o que é o carro, e aquela pequena parte que ela está colocando a mão é aquela roda, e aí ela vai entender o tamanho daquele objeto. Então essa é a questão da limitação, da questão da ausência da visão. Qualquer coisa que você vai fazer, vai tomar um banho, vai esfregar a cabeça, ela não vai estar vendo você fazer. Então você vai ter que incentivar ela a fazer com as mãos em cima das mãos dela, fazendo os movimentos, e ela vai repetindo aqueles movimentos. Então é bem mais desafiador. Então vamos lá. Falando agora da audição, as autoras falam o seguinte: a audição proporciona à criança cega informações sobre distância e direção. Isso é importante, porque comigo é assim também. Então, a direção, a distância, a gente tem uma noção com relação à audição. Por exemplo, um carro passando, a gente tem noção se ele está longe ou se ele está perto por conta da audição. Até às vezes andando na calçada, eu consigo sentir alguma coisa atrapalhando o vento. Pode ser uma árvore, pode ser um poste. A gente fica um pouco alerta, porque a nossa audição é bem apurada. Não é que ela nasce apurada, ela vai apurando durante a vida. A gente chama de lei da compensação. A gente não tem a visão, então os outros sentidos eles acabam sobressaindo por conta da necessidade mesmo fisiológica. Então, ela dá informações sobre distância e direção, e é por ela que ela entrará em contato com o mundo das palavras. Ou seja, com a audição é que ela vai entrar em contato com o mundo das palavras, diferente da criança com a visão. A criança com a visão, ela olha uma palavra, ela não sabe ainda traduzir aquela palavra, mas ela começa um primeiro contato com aquela palavra. A criança com deficiência visual, o cego ou baixa visão, eles vão ter o primeiro contato, baixa visão severa, né? Eles vão ter o contato com a audição. Eles vão ouvir a palavra. É mais desafiador. Então vamos lá. Eu falei agora para você há pouco que as crianças cegas não nascem com o tato e a audição melhor que as demais. Não, a criança cega. Né? Por quê? Porque ela nasce como todas as crianças. Não existe um botãozinho lá na barriga da mãe que fala, essa vai ser cega, então o ouvido dela vai ser melhor. Não,
elas vão desenvolver durante a vida. Vão precisar ser estimuladas, tá? Então as autoras falam exatamente o que eu acabei de dizer. É lógico que a estimulação da audição e do tato, e elas trazem no livro muitos exemplos de estimulação do tato e também da audição, tá? O sentido do olfato e do paladar são complementares e ajudam no desenvolvimento global da criança cega. Então, olha que interessante aqui, olfato e paladar. Eu, por exemplo, quando estou passando em frente a um restaurante, a gente sente o cheiro do restaurante. Você está no supermercado, por exemplo, você sente o cheiro do produto de limpeza. Opa, aqui deve ser a área de produto de limpeza. Você sente o cheiro da padaria, você sente o cheiro do açougue. Tudo isso ajuda na nossa geolocalização, na nossa localização espacial. O olfato e o paladar. O paladar também. Às vezes você está numa situação onde você degusta alguma coisa, coloca um tipo de bebida na boca e você entende, opa, peraí, aqui eu estou, esse lugar aqui é um bebedouro, esse bebedouro aqui é d'água quente, né? Então esse aqui não é o bebedouro que eu estou acostumado, eu estou no lugar errado. O bebedouro que eu estou acostumado é o bebedouro lá de água geladinha. Parece que é simples, mas para a gente faz algum tipo de diferença sim. Então ele vai complementando o olfato, o paladar. Ele complementa uma coisa a outra, né? Se você, por exemplo, pensar, todo mundo que pensa no limão, quando você pensa no limão, a boca começa a ficar meio, né? Você fica assim, me salivando. Por quê? Porque o limão, você já sabe, que coloca na boca, ele já é azedo. Então o paladar, ele tem uma importância sim na nossa vida, muito grande, né? E também por uma questão de localização. Como eu falei, da questão da água gelada ou não, você tem hoje uma condição para você verificar se é um lugar ou outro. É lógico que a frequência é bem menor. O uso do paladar, né, para essa situação de localização é bem menor. Mas o olfato ajuda muito e a audição está aí em primeiro lugar com relação à localização no meu olhar, tá? Eu acho que, lógico, para você se localizar, você tem que conhecer o espaço e o professor pode trabalhar isso de diversas formas, nós vamos falar isso mais para frente. E também você tem que ouvir, tocar, né, sentir, cheirar e tudo isso ajuda muito nesse processo, tá bom? Então, essa foi nossa segunda parte, né, desse livro. Eu achei bem interessante tudo isso. Eu acho que isso contribui muito para o ensino, para o entendimento da família, do professor, né, da deficiência visual e também da pessoa com deficiência visual que se vê nessa circunstância e pode aí até ter mais habilidades que elas já têm, que nós já temos. Nós temos muitas habilidades. Eu tenho certeza que lendo você consegue também ter mais habilidades no seu dia a dia. Então eu te espero aí na parte 3 desse nosso estudo e acompanha aí nas redes sociais @JoãoEstevãoSF, né, tanto no YouTube como no Instagram. Tá joia? Então, até breve.